E aí, gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Adalmo, esse é o Gira Trinco, esse é o 95º vídeo do canal e hoje a gente vai falar sobre o livro A Palavra que Resta, do Stênio Gardel. Esse livro aqui é de 2021, publicado pela Companhia das Letras. Talvez você já tenha ouvido falar dele por causa do prêmio que ele ganhou em 2023, um prêmio lá dos Estados Unidos que se chama National Book Award. Ganhou o prêmio de melhor livro traduzido. A tradução dele para o inglês foi feita pela Bruna Dantas Lobato e o vídeo dos dois, o Stênio e a Bruna, fazendo o discurso é muito bonito, eu chorei. E esse foi o primeiro livro, o primeiro romance do Stênio. Foi um livro que foi desenvolvido num laboratório, como é que é mesmo? Um ateliê de narrativas da Socorro Scioli, que é uma escritora já famosa, né? Eu já fiz vídeo aqui no canal sobre Oração para Desaparecer, não falando muito bem do livro, mas tá lá o vídeo para quem quiser assistir. E qual que é a história da Palavra que Resta? Resumindo bem resumido, eu diria que esse livro é a história de um casal LGBT que vai ser impedido de continuar a viver o seu romance. Esse livro vai ser narrado por um deles, que é o Raimundo. É o Raimundo que vai basicamente contar pra gente tudo o que aconteceu com ele. Ele não vai saber também exatamente o que aconteceu com o outro. Existe essa questão da distância no livro, é uma coisa muito forte. E esse livro vai ser muito famoso, acho que todo mundo que já leu e todo mundo que já ouviu falar sabe da famosa carta que o Cícero, que é o outro parceiro ali, que é o outro do casal, ele vai deixar uma carta pro Raimundo e aí o Raimundo ele não sabe ler, ele é analfabeto. E aí ele não consegue ler a carta, ele não deixa que ninguém leia essa carta, mas ele vai manter essa carta durante anos e a gente vai ficar nessa expectativa porque o livro começa, assim, o livro vai ter esse recorte do Raimundo tentando aprender a ler e escrever para ler essa carta. Eu acredito que esse é um livro que vai se basear muito, ele vai se sustentar muito nas personagens que ele vai trazer, é esse tipo de livro. Inclusive eu adoro essas personagens, mesmo as que eu desgosto, eu gosto de não gostar. É um livro que vai ter um personagem principal que ele é afrontoso, o que eu acho que eu identifico de certa forma com o próprio autor do livro. Eu acho que o autor foi muito corajoso, o Stênio realmente abordou coisas que são difíceis, ele falou muito na cara dura, ele foi bem direto assim, e eu gostei dele não ter tido receio de trazer algumas coisas, porque é um livro LGBT também, e eu acho que às vezes a gente tem um medo, nós LGBTs, de falar algumas coisas ou abordar algumas coisas, e o Stênio foi com tudo, e eu gostei, fiquei aliviado também, que não ia ter algumas firulas, e eu acho que isso se reflete nesse personagem principal, que é o Raimundo. Daí o Raimundo vai ter uma família, que vai ser o pai dele, a mãe dele e a irmã. O pai chama Dalberto, a mãe chama Caetana e a irmã chama Marcinha. E os três vão ser pessoas bem diferentes, né? Eles vão ser personagens complexos, assim. Eu gosto dos motivos deles. Eu gosto como esses motivos vão conduzir a narrativa, assim. Eu acho que ficou uma história interessante. E eu diria que eles são personagens que não seguem exatamente o clichê, mas também no que seguem não fica cansativo, e eu gostei disso. Além disso, a gente vai ter o Cícero, né? Ele vai ser um personagem que não vai aparecer tanto, tem essa coisa do mistério dele, do que tá acontecendo com ele, por causa da distância que eu já mencionei. Mas quando o Cícero aparece, eu também vejo uma pessoa ali que tem opiniões, que tá ali realmente convivendo com o Raimundo, e é legal acompanhar o relacionamento deles e depois essa separação. E aí a gente vai ter a Suzani, que vai ser uma personagem muito interessante. Ela é uma travesti que vai ser uma grande amiga do Raimundo. É uma coisa que não começou muito bem, mas depois a gente vai entender o que aconteceu. E é uma amizade do pop, assim, é uma coisa meio Fátima e Sueli. É uma amizade da sem vergonhice, no bom sentido. Eu acho muito interessante. Tem uma fala da Suzani que é exatamente sobre não ter vergonha, que eu acho muito tocante. E eu acho que uma frase do livro, que foi a frase que mais me marcou, assim, é uma frase muito besta, mas eu gosto muito dela, que é, abre aspas, o bom da vida é teimar. Eu acho que descreve muito bem a relação dos dois, e é uma amizade que você sente assim que, nossa, eu gostei muito, eu realmente apreciei muito essa amizade estar retratada ali, e dá pra entender o quão importante pros dois é essa relação. Eu acho que mais pro Raimundo, mas mesmo assim é uma coisa que realmente vai transformar a vida deles, e eu acho que foi especial, talvez. Não sei se é a maior relação no livro, mas eu acho que ela é tão marcante quanto a relação do Raimundo com Cícero.
E aí agora eu vou comentar os elementos linguísticos do livro, porque eu acho que a linguagem nesse livro é muito importante. E o livro já começa bem, ele já traz epígrafes bonitas, ele já traz uma coisa delicada. São epígrafes que vão tratar da palavra. A primeira é do Drummond e a segunda é do Raul Brandão. Eu não vou falar elas pra vocês, na verdade eu só abri pra lembrar de quem que era a segunda epígrafe. Mas eu fiquei aliviado, assim, eu acho que uma boa epígrafe já dá pra ver que a pessoa tem bom gosto, assim. Já dá pra ver o que vai vir por aí, mais ou menos, dá pra entender as referências do autor normalmente. E aí eu preciso comentar o aspecto que eu mais amei nesse livro, que foi a desestruturação da linguagem que acontece aqui. A gente vai ter um jogo de pontuação que se encaixa muito bem na proposta. É uma coisa que vai basicamente seguir o fluxo dos pensamentos do Raimundo, e é uma coisa que inicialmente pode causar uma confusão. Eu demorei um pouquinho a entender realmente o que era cada coisa, quando não tinha um travessão, quando as vírgulas paravam, quando as maiúsculas interferiam no negócio, mas quando você entende, o negócio faz muito sentido. Eu achei muito bem trabalhado, eu achei que foi assim, uma parceria incrível essas duas coisas, a proposta do livro e a linguagem que ele vai usar para transmitir essa mensagem. Achei que ficou assim, incrível, de verdade. Além disso, vai ter uma coisa que eu não sei se foi intencional, na verdade, mas os capítulos eles vão aumentando de tamanho progressivamente, e eu gosto disso porque eu acho que na literatura contemporânea atual, especialmente a nacional, a gente vai ter capítulos muito pequenos às vezes, que eu não sei se eu vejo um sentido lógico em todos os capítulos serem pequenos, assim, todos os capítulos serem pancadas. Eu acho que é difícil um livro que realmente encaixe isso na proposta, porque é natural que às vezes você precise de um capítulo maior para desenvolver mais as coisas. E eu tendo a achar, eu posso estar sendo injusto, mas eu tendo a achar que às vezes quando você só tem capítulos pequenos, você está deixando de se esforçar para aprofundar um negócio, sabe? Eu acho que é natural, às vezes, você querer falar mais sobre uma coisa, e eu acho meio impossível que todas as partes de um livro sejam do mesmo tamanho, mais ou menos, e que sejam tão curtas. Eu acho que faz muito mais sentido as partes de um livro serem maiores do que elas serem tão pequenas. E aí foi legal ver que o livro ia aumentando os capítulos, não é uma coisa exatamente progressiva, mas no final a gente vai ter capítulos maiores, e pra mim fez sentido e foi bom. Eu também gostei das mudanças de direção que a narrativa vai tomando. Às vezes eu ficava meio aflita, eu ficava assim, ai Jesus, o negócio vai começar a ficar meio maçante, a gente tá chegando numa rua sem saída, mas o livro vai saber conduzir o negócio, o Stênio soube conduzir a história pra não chegar nesse ponto, e eu gostei muito das viradas que o livro tem, que não são viradas absurdas também, não são grandes plot twists, mas acontecem, e eu acho que elas aconteceram em momentos que fizeram sentido, que foram muito bons, que realmente tiveram coerência, sabe? Foi uma coisa que me aliviou, porque eu fiquei com muito medo da gente ficar batendo na mesma tecla da coisa, do romance, assim, que não deu, mas aconteceram mais coisas e foram muito boas coisas, assim, às vezes ruins, né? Mas em termos de narrativa foram bons movimentos. E voltando a falar da literatura brasileira contemporânea, eu preciso falar que a linguagem poética desse livro, diferente de outros livros que eu li por aí, que tem resenha aqui no canal, eu acredito que a linguagem aqui, as descrições e tal, são realmente bonitas. Eu não senti uma forçação de emoção, uma dramatização que fosse, assim, inconveniente às vezes, ou piegas. Eu senti que aqui tinha uma realidade, tinha um desabafo mesmo, tinha uma sinceridade, e eu fiquei aliviado, porque eu fiquei com muito medo de não gostar desse livro. Seria mais um aí da literatura nacional que eu falaria, não é possível que as pessoas valorizam exclusivamente a linguagem, e nem sempre é tão boa assim também, mas o trem fez sentido. Falando de novo, fez sentido, é um livro que deu certo. A questão da linguagem aqui não me incomodou, na verdade eu achei tocante de fato, eu achei lindo, e eu achei assim, o livro me deu vários sentimentos, né? Eu achei isso interessante, não foi só essa coisa, ai, belo, magnífico, né? Aquela coisa que você só admira. Eu acho que foi um livro, inclusive, que basicamente eu falava assim, nossa, porra, que pesado, ou porra, que lindo, ou às vezes era uma coisa assim, ai, que tesão, que tristeza, que delícia. Então foi
foi um painel, assim, de cores, foi uma mistura, nuances, assim, de sentimentos, de emoções, que realmente foi um livro que eu não esperava tanto tesão, pra ser honesto. Mas não que seja nada exagerado também, mas eu gostei que teve isso, eu gostei que o livro não foi só pra esse lado apelativo, e na verdade eu nem acho que foi apelativo, mas também não foi só pra esse lado emocionante, eu gostei que ele teve camadas ali. Resumindo, é um livro que realmente mexeu comigo, tinha momentos muito dolorosos e eu gostei especialmente do final. Eu gostei que não é um final mirabolante, não é aquela coisa que fica esculhambada só pra terminar com uma suposta chave de ouro. Eu gostei bastante que o livro não degringolou no final, uma coisa que acontece com muita frequência, porque as pessoas têm uma ideia de que o livro tem que terminar no auge, assim, e eu acho que se a história se sustenta, você termina como ela vai te conduzir, basicamente. Então, fiquei aliviado também. Nossa, um alívio esse livro. E se você me perguntar se eu gostei, eu vou ser honesto. Esse livro foi melhor do que eu esperava. Esse, pra mim, realmente fez jus ao bafafá em volta dele. Eu fiquei muito apreensivo. Vocês não estão entendendo o meu medo de não gostar desse negócio. Mas eu realmente adorei. Eu achei que foi um livro muito legal. Foi uma experiência que eu realmente apreciei, assim. E se você me perguntar se eu recomendo, eu vou falar que sim, recomendo super. Ainda mais que ele é minúsculo, gente, ele é muito rápido. Você lê isso aqui muito rápido. Inclusive, eu impresso pra quem quiser, quem for de BH e tal. Mas eu vou fazer uma parte aqui com os spoilers no vídeo de hoje. Gente, normalmente eu não faço essa parte, mas eu preciso falar sobre a carta um pouco mais. Eu quero falar sobre uma personagem aí. Mas fica a despedida aqui pra quem ficou. Muito obrigado quem assistiu até aqui. Um abraço e um beijo pra vocês. E vamos comigo quem quiser os spoilers. Bem, agora tá tudo liberado, então eu vou começar falando sobre a mãe do Raimundo, que é a Caetana. E a Caetana é uma personagem muito complicada, assim. Eu acho que ela é uma pessoa muito fácil de julgar, ao mesmo tempo que ela é muito fácil de defender, assim. Eu acho muito difícil entender os motivos dela, em partes, ao mesmo tempo... sei lá, ela é difícil mesmo. E ela não aparece tanto no livro, a gente não entende tão bem as questões dela. Ela vai mexer com a narrativa muito forte, assim, ela vai ter um momento que ela vai basicamente rasgar o negócio, ela vai ser a causadora da saída do Raimundo da casa dele, o que vai transformar a vida de todo mundo ali, praticamente. E é uma questão muito complicada porque, para quem não leu o livro, para quem já esqueceu, a Caetana vai ter 2 filhos gêmeos prematuros. E aí eles vão viver pouquíssimos dias, assim. Eles vão ser crianças basicamente natimortas, assim. Não tinha nenhuma esperança de que elas sobrevivessem. E aí eles morrem de fato. E ela vai, depois de saber que o Raimundo é homossexual, que ele gosta de homens e tal, que ele estava tendo um relacionamento com o Cícero, ela basicamente vai culpar o Cícero, é ótimo, o Raimundo por ter trazido aquilo pra casa dela, assim, por ter trazido esse mau agouro, assim. Ela vai realmente culpar o próprio filho pelo que aconteceu, que não tem nada a ver com ele, e vai expulsar ele de casa, vai falar, mesmo que o pai não quisesse que ele saísse de casa, ela vai falar, vai embora. E aí fica aquela coisa religiosa que sempre é muito complicada, essa questão de fé, assim. O quanto é lavagem cerebral mesmo, essa questão de você não aceitar outras pessoas porque a sua religião te diz para não aceitar. E o quanto realmente é você acreditar que aquilo é ruim mesmo, o quanto que é medo, o quanto que é raiva. E é muito difícil eu dizer, assim, óbvio que eu não vou julgar ela completamente, mas que dá a raiva dela, é um sentimento que vem. Assim, ela perdeu 2 filhos de uma forma muito trágica, obviamente sinto muito, assim, mas aí ela decide expulsar o outro filho dela com uma justificativa muito absurda. Ela vai jogar basicamente toda a culpa nele e é uma coisa assim... O que dizer dessa pessoa que, sabe, depois de perder 2 filhos vai querer perder o outro por não saber lidar com o que estava acontecendo? É muito complicado. Ai, Jesus, eu acho que eu já tô falando mais do que eu devia. Mas foi uma questão que o livro ter trazido isso, essa questão ter sido abordada, a descrição do dia que os gêmeos morrem, nossa, é muito triste. Eu fiquei assim, meu Deus, fiquei muito triste. Mas eu só queria trazer isso para os spoilers. Quem leu o livro quiser comentar aqui nos comentários do vídeo, fica o convite, porque foi uma coisa marcante. Essa personagem da mãe foi uma coisa que
me incomodava, eu ficava me sentindo culpado por culpar ela também. Ai, foi desgastante, assim, mentalmente, pensar nessa mulher. E além disso, eu preciso, obviamente, comentar o final do livro, né? Porque tem a carta que fica ali e tal. Mas eu já sabia do final, gente. Eu já tinha recebido esse spoiler num clube do livro. Inclusive, um beijo pra quem me deu esse spoiler. Porque, pelo amor de Deus, eu achei que era super desnecessário. A gente estava discutindo livros que tinham cartas, né? Eu não lembro em qual dos dois encontros foi, porque foi um clube do livro que a gente já leu, Agosto Azul, da Débora Levi, que tem aquele vídeo no canal. E a gente discutiu também o Cozer das Pedras, o Roer dos Ossos, que também tem uma questão da carta. Inclusive é um livro que tem muitas semelhanças com A Palavra que Resta, na minha opinião, e também tem vídeo no canal. Mas eu acho que, independentemente disso, não estragou o livro. Eu acho que teria sido uma experiência muito diferente. Mas eu fiquei aliviado que não estragou o livro, assim, que o livro, apesar dele recair nessa questão da carta, eu acho que o que mais me interessou e que eu fiquei muito grato, assim, foi que o manter a carta, pra mim, era muito mais importante do que o conteúdo. Pra mim, as descrições, assim, dessa angústia do manter a carta e ficar com ela ali do lado, eu acho que foi muito bem feita esse desenvolvimento, né? Foi muito bem feito. E eu fiquei muito feliz, assim, que no final a gente não sabe. Eu acho que não importava mesmo. Eu escutava algumas pessoas falando isso, não importa essa porra de carta. Nesse livro eu senti que não importava mesmo, que era o mínimo, assim, não faria diferença para a história deles. Era um livro que, assim, eles já estavam afastados, eles não se reencontrariam, eles não viveriam muito mais, assim, e se reencontrassem ia ser uma coisa tão diferente que a carta realmente, a gente fica curioso para saber o que tem, mas não acho que fez falta. E eu fiquei muito feliz que o livro se sustentou sem ter que fazer uma carta no final. Eu não sei se o Stênio, inclusive, pensou no conteúdo da carta. Eu acho legal a ideia de que ele nem tenha pensado. Mas se essa carta existir também, eu aceitaria ler. E é esse o vídeo de hoje, gente. Muito obrigado a quem ficou até aqui. Um abraço e um beijo pra vocês. E até o próximo vídeo.